Antes do CGI, com músculos e trajes de super-herói acolchoados, essas estrelas davam massa à tela. Não eram magras, nem definidas. Eram massivas. Falamos da era em que heróis de ação pareciam capazes de te destruir com as próprias mãos. Bíceps acima de 20 polegadas. Peso corporal ultrapassava 300 libras. Medidas de peito exigiam roupas sob medida, pois nada servia. Isso não é o galã de Hollywood do seu avô. Não eram formados em escola de etiqueta, com maxilares fortes e sorriso bonito. Eram vencedores do Mr. Universo, fisiculturistas, lutadores de campeonato e aberrações genéticas que fizeram carreira na tela. Os grandes nomes de Hollywood, atores e astros de ação, cruzaram décadas de 70 a 90. A Era de Ouro, quando o músculo virava bilheteria e o público pagava para ver titãs na tela, de campeões de culturismo que falavam pouco inglês, até linebackers da NFL que trocaram ombreiras por canhões nos ombros. Esses astros musculosos do cinema mostraram que o tamanho realmente importa na tela. Ralph Moller, Hércules alemão. Ninguém se lembra de Arnold tornar moda ser alemão bodybuilder em Hollywood. Ralph Moller construía um império de músculos renascimentos de espada e areia em filmes de ação americanos que passaram despercebidos. Nascido em 1959, em uma casa de demolição na Alemanha, Müller venceu o prestigioso título Mr. Universe em 1988, competindo com uma altura de 1,98 e 285 libras de massa de condicionamento de competição. Sua constituição física era verdadeiramente enorme. Espessas placas de músculo empilhadas sobre uma moldura que se erguia sobre a maioria dos outros atores, quando ele passou a atuar, seu porte o tornava absolutamente perfeito para interpretar guerreiros antigos e defensores modernos que precisavam parecer realmente perigosos. Seu auge ocorreu quando Müller conquistou um marco ao interpretar Conan na série de televisão Conan, o Aventureiro, nos anos 1990, ocupando exatamente o papel que Schwarzenegger havia consagrado há décadas. Embora o programa não tenha alcançado um enorme sucesso entre o público, a fisicalidade de Müller era absolutamente inegável. Ele parecia esculpido em granito, movendo-se com a graça de um atleta de alto rendimento, mesmo diante de seu tamanho colossal e de seu porte imponente. Mais tarde ele apareceu em Gladiador, de Ridley Scott, como Hagan. O imponente guerreiro germânico fica ao lado de Russell Crowe, em um dos filmes mais grandiosos daquela década. Seus outros créditos incluem O Rei Escorpião com The Rock, Bad Boys The Goons, com Will Smith e Martin Lawrence, e as sagas Vikings também. Moeller também virou amigo de Arnold Schwarzenegger, treinando no lendário Gold's Gym em Veneza. Mantém a disciplina da musculação da velha escola que definiu a era de ouro do esporte. Ele encarna noções da musculação, pesos fortes, treino de alto volume, treino constante o ano todo, sem pausas. Ao contrário de muitos fisiculturistas que viraram atores e deixaram o corpo após a competição, Moeller manteve a massa na carreira, entendendo que seu tamanho era seu passaporte. Foi o passaporte para papéis melhores. Diretores o chamavam quando precisavam de alguém capaz de dominar uma cena sem palavras. Sve e Tom, a arma secreta de Arnold. Cada estrela de ação precisa de um dublê que iguale seu físico e credibilidade. Arnold precisava de alguém ainda mais impressionante e achou Fini Thorson, o dinamarquês culturista, que se tornou o músculo mais confiável de Hollywood nas décadas de 80 e 90. Nascido em 1944, em Copenhague, Dinamarca. Thorson competiu como campeão de fisiculturismo e de provas de força por toda a Europa, antes que Schwarzenegger o recrutasse para Conan, o Bárbaro, em 1982, medindo 1,91 m de altura e pesando mais de 127 kg em seu auge. Thorson possuía o tipo de físico robusto e poderoso que o tornava absolutamente perfeito para interpretar vilões, capangas e músculos de apoio que precisavam parecer genuinamente ameaçadores. Sem falar, Thorson atuou em mais de 60 filmes, trabalhando com Arnold e Conan, o Destroyer, Red Sonja, Raw Deal, The Running Man, Red Heat, Twins, Total Recall e muitos outros. Tornou-se a principal referência de Arnold para acrobacias que exigem massa muscular. Alguém capaz de suportar quedas, desferir socos e fazer humor físico, mantendo presença intimidadora em muitos outros papéis. Seu sotaque dinamarquês e o inglês limitado o colocavam em papéis mudos, mas seu corpo falava mais do que qualquer diálogo em filmes de Arnold. Thorson atuou em Lethal Weapon e o Hard Target, com Van Damme, e em inúmeros filmes diretos para vídeo de ação que precisavam de músculo barato e confiável. Ele treinou no Gold's Gym, em Veneza, entre lendas do esporte,
mantendo o nível de competição e condicionamento até os 50, com treino disciplinado e nutrição de época. O que tornava Thorson valioso não era o tamanho, era a disposição de fazer tudo pela cena. Cair de prédios, ser lançado sobre mesas, conforme o diretor quisesse. Os chefes da luta o amavam, pois ele mostrava violência de modo convincente, mantendo todos no set em segurança. Ele sabia que no cinema de ação, dublês fazem as estrelas parecerem boas. Thorson fez Arnold parecer gigante. Quem pode derrotar qualquer um? Vernon Wells, o vilão que interpretou Mad Max. Terrorizante. Vernon Wells trouxe uma verdadeira ameaça ao cinema pós-apocalíptico, contando apenas com músculos, moicanos e pura intimidação física, antes de a CGI ter criado monstros pós-apocalípticos. Nascido em 1945 na Austrália, Wells trabalhou como fisiculturista competitivo e atuou ao longo dos anos 1970, antes de conseguir o papel que definiria toda a sua carreira. Wes, o psicótico Mohawk, de Mad Max 2, Road Warrior, de 1981. Seu corpo era poderoso e firme, mostrado em couro e metal, com braços e peito imensos. Forjado ao longo de anos de treino intenso, isso tornou-se imagem icônica do cinema de ação. Um vilão tão fisicamente imponente que o público acreditava que poderia despedaçar o herói com as próprias mãos. Wells seguiu com outro vilão em comando, 1985, contra Arnold Schwarzenegger, que interpretava Bennett, ex-soldado mercenário. A luta final entre Wells e Arnold tornou-se lendária no cinema de ação. Dois homens gigantes destroem todo o complexo. Wells manteve-se firme diante de Schwarzenegger, fazendo o público crer que Arnold realmente enfrentou o seu igual, mesmo. Em termos de força, créditos incluem Weird Science, Inner Space e muitos filmes de ação onde seu porte e intensidade faziam dele um vilão temível, que pareciam ameaças físicas fortes. Wells treinou ao longo de sua carreira, mantendo seu físico musculoso até a meia-idade. O que diferenciava Wells de vilões era seu compromisso com a fisicalidade. Ele não apenas parecia forte, ele se movia como predador. Cada gesto transmitia violência e perigo imediato. Sonny Landham, o humano mais perigoso do predador. Quando você escala soldados de elite para enfrentar um caçador alienígena na selva, precisa que atores pareçam capazes de sobreviver a esse encontro. Sonny Landham não era só perigoso, era de verdade, trazendo realismo às cenas. Cinema. Nascido em Canton, Geórgia, com herança Cherokee Sioux, Landham trabalhou como fisiculturista e dublê antes de atuar. Tinha uma estatura imponente, com um corpo robusto e poderoso. Landham tinha uma presença intimidante que levava os diretores de elenco a considerá-lo assustador apenas com o olhar. Seu físico foi moldado em anos de treino intenso de musculação. Era musculoso e poderoso, e sua presença impunha respeito. O papel mais famoso de Sonny Landham surgiu em Predador, em 1987, interpretando Billy, o rastreador nativo americano, e a equipe Muscle, ao lado de Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers e Jesse Ventura. Em um elenco repleto de homens enormes, Landham destacou-se com uma intensidade contida e presença física marcante. Suas cenas sem camisa exibiam um físico poderoso e bem musculoso, e seu combate com faca contra o predador tornou-se um dos momentos mais memoráveis do filme, antes de Landham aparecer em 48 horas ao lado de Eddie Murphy e Poltergeist. Sua vida pessoal era turbulenta, mas Landham trouxe presença física inegável e dureza autêntica. Ele treinava com pesos ao longo da carreira, mantendo volume muscular sem definição, entendendo que a espessura o tornava imponente e perigoso na tela. Bill Duke, pensador com corpo de lutador. Quase todo mundo lembra Bill Duke como diretor e ator de cinema. Mais cedo na carreira, ele mostrou que cérebro e força podiam coexistir em filmes de ação. Nascido em 1943, em Poughkeepsie, Nova York, Duke formou-se bem pela Boston University. Estudou no AFI. Mas, diferente de atores comuns treinados, Duke treinou o corpo intensamente, criando um físico poderoso com musculação constante e disciplina, com estatura de 6 pés ou ombros largos e braços fortes. Duke tinha presença física que o tornava ideal para interpretar soldados, policiais e autoridades que impõem respeito pelo tamanho. O papel de Duke, musculoso, estourou em Predador, em 1987, ao interpretar Sargento Mack, um dos soldados de elite que caçam alienígena ao lado de Arnold, Weathers e Ventura.
Duke mostrou-se à altura num elenco enorme. Seu físico impressionante. Braços fortes durante a célebre cena da minigun. O peito musculoso, exibido em fardas de selva. Mas foi a sua intensidade que tornou Mac inesquecível. Seus outros créditos de ação incluem Comando com Arnold, American Gigolo e Later Exit Wounds. Contudo, o verdadeiro êxito de Duke veio por trás das câmeras, dirigindo filmes como A Rage in Harlem, Deep Cover e episódios de televisão de grande sucesso ao longo de décadas. O que tornava Duke único era sua recusa em ser rotulado. Ele usava o físico quando ajudava num papel, mas não permitia que os músculos definissem a carreira. O corpo de Duke abria portas. O cérebro o mantinha na sala. Seu talento o tornava inesquecível. Tommy Tiny Lister, o gigante gentil de Hollywood, com quase 2 metros e mais de 136 quilos de músculo. Tommy Lister parecia vilão criado por comitê, mas o público descobriu que por dentro do corpo mais intimidador de Hollywood vivia uma das almas mais gentis da indústria. Nascido em 1958, em Compton, Califórnia. Lister era cego do olho direito desde o nascimento, mas nunca deixou que isso atrapalhasse seus esportes. Ele jogou futebol americano universitário e seguiu o wrestling, migrando para atuar. Seu físico era enorme, com braços acima de 20 polegadas, peito que exigia roupas sob medida. Seu papel de destaque veio em 1995, numa sexta-feira. Atuando como Debo, o valentão que aterroriza Ice Cube e Chris Tucker. Apesar de vilão, Lister deu ao Debo humanidade que o tornou cômico e temível, fazendo Lister o cara de Hollywood que procura quando precisa de alguém que pareça capaz de lutar 10 homens. Outros papéis memoráveis dele incluem o presidente Lindbergh em O Quinto Elemento, Zeus em No Holds Barred contra Hulk Hogan e um prisioneiro com dilema moral em O Cavaleiro das Trevas que não explode a balsa. Ele trabalhou por décadas, sempre em demanda e respeitado pelo seu profissionalismo. Fora das câmeras, Lister foi um dos homens mais gentis de Hollywood, cristão devoto que orientou jovens atores e treinou para manter sua massa corporal, base de sua carreira. Lister morreu tragicamente em 2022 e 2020 por complicações da Covid-19 e Hollywood lamentou a perda. A perda de um gigante gentil, Debo, parecia monstro. Tommy era um anjo. Michael Clarke Duncan, de Bodyguard, virou indicado ao Oscar. Alguns atores treinaram por anos para ter massa muscular para papéis. Michael Clarke Duncan entrou nos sets já carregando mais de 300 libras de massa natural, que nenhum programa de treino poderia replicar. Nascido em 1957, em Chicago, Illinois. Duncan media 6 pés e 5 polegadas e ergueu seu enorme arcabouço trabalhando como guarda-costas de celebridades, incluindo Will Smith, Martin Lawrence, Jamie Foxx e Notorious B.I.G. Seu físico era enorme, com braços fortes, peito largo e pernas poderosas, mas funcional, não de fisiculturista. O porte de Pretty Duncan vem de genética aprimorada com treino constante, conferindo-lhe presença imponente para proteção. Will Smith viu algo além da musculatura de segurança e incentivou Duncan a atuar. Sua virada veio em Armageddon, em 1998, como durão perfurador de petróleo que virou astronauta. Já The Green Mile, em 1999, fez dele estrela. Interpretando John Coffey, o gigante gentil da morte, com poderes milagrosos, Duncan recebeu indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, feito para alguém cuja estatura o limitava a monstros. Sua figura ficou bem em evidência. Cenas sem camisa do filme Milha Verde mostram Coffey, com estatura imensa que o torna intimidador. Duncan ainda deu emoção real a um papel que poderia ter sido raso, provando que homens grandes conseguem atuações sutis. Duncan seguiu atuando com regularidade em filmes como The Whole Nine Yards, Planet of the Apes, Daredevil interpretando o Kingpin, Sin City e Kung Fu Panda, dublando Here. Ele nunca deixou manter seu porte com mais de 300 libras por meio de disciplina, treino e nutrição. Duncan morreu em 2012 de ataque cardíaco, aos 54, chocando Hollywood e fãs pelo mundo. Seu corpo chamou atenção. Seu coração o fez ser indicado. Seu talento o tornou imortal. O Franco Colombo, Arnold Sardinian, arma secreta. Enquanto Arnold Schwarzenegger se tornou o rosto da transição do fisiculturismo para Hollywood, seu parceiro de treino Franco Colombo provou que a força vem em todos os tamanhos, mesmo quando esse tamanho é 5 pés e 5 polegadas e 185 libras de músculo puro e explosivo. Nascido em 1941 em Ali, Sardinha.
Colombo veio de uma família de pastores e desenvolveu uma força incrível por meio do trabalho manual antes de descobrir o fisiculturismo. Apesar de sua menor estatura, Franco construiu um dos físicos mais impressionantes do esporte. Braços poderosos, peito grosso e pernas que pareciam troncos de árvores, dando a ele a aparência de um desenho animado ganhando vida. Ele venceu o Mr. Olympia em 1976 e 1981, provando que genética e determinação importavam mais do que a altura. Mas Colombo não era apenas um culturista. Era campeão, um levantador de peso experiente e um homem verdadeiramente forte. Ele levantou mais de 750 libras no levantamento terra e fez supino com mais de 500 libras, impressionando o público. O truque mais famoso inflou com os pulmões uma garrafa de água quente até estourar, mostrando capacidade pulmonar que parecia impossível. Ele dobrava barras de aço, levantava carros e tornou-se lendário no mundo inteiro da musculação. Colombo seguiu Arnold ao Zewawa, tornaram-se inseparáveis, parceiros de treino e amigos. Arnold entrou no cinema, levou Franco. Foi visto em Conan, Bárbaro, Exterminador do Futuro e em vários filmes de Schwarzenegger, como Guerreiros ou Soldados, e sua corpulência o tornava crível. Apesar de sua altura, sua atuação era limitada, mas sua presença era inegável. A câmera adorava seu físico. Além da atuação, Colombo tornou-se um quiropraxista de sucesso, autor e consultor de fitness, promovendo saúde e treino de força por muitos anos. Ele treinou com constância, até falecer em 2019, aos 78 anos, mantendo músculos e vitalidade por meio de métodos de velha escola. Franco provou que o tamanho não é pela altura, é densidade, poder e a disposição de superar todos na sala. Jesse Ventura, do Navy SEAL à tela, tornou-se governador. O corpo Ventura deu credibilidade aos filmes de ação, porque antes de Hollywood já fizera violência. Seus personagens apenas fingiam agir. Nascido James Gauss, em 1951, em Minneapolis, Minnesota, Ventura ingressou na Marinha logo após concluir o ensino médio e prestou serviço na área de demolição subaquática, Equipe 12, precursor dos Navy SEALs. Seu serviço militar lhe conferiu a disciplina rígida e a ética de trabalho necessárias para erguer um físico de proporções imensas após a dispensa, medindo cerca de 1,93 m de altura e pesando mais de 113 kg de músculos. Ventura tornou-se lutador profissional nas décadas de 1970 e 1980, atuando como Jesse the Body Ventura e desenvolvendo o carisma de palco que mais tarde seria fundamental para sua carreira de ator. O papel de destaque de Ventura surgiu em Predador, em 1987, ao interpretar Blaine, o especialista da equipe em armas pesadas que empunhava a minigun. Seu físico era imponente, com braços enormes exibidos durante a famosa cena em que ele diz "I ain't got time to bleed". Nessa cena, um peitoral robusto aparecia através de uma farda rasgada, e sua presença era tão marcante que o fazia parecer um exército de um homem só. O personagem de Ventura tornou-se icônico, e a química com o elenco elevou o filme. Seus outros créditos incluem The Running Man com Arnold Abraxas, Guardian of the Universe, Demolition Man com Stallone e Batman e Robin. Mas o legado real de Ventura veio depois de Hollywood. Ele foi prefeito de Brooklyn Park e em 1998 venceu a governadoria de Minnesota, provando que lutadores e astros de ação podem migrar para cargos públicos no estado, com legitimidade. Ventura manteve a forma física com treino de força constante, sabendo que seu porte era parte de sua marca. O treinamento SEAL lhe ensinou disciplina, luta livre e domínio de palco. Hollywood ensinou o poder de ser estrela. Minnesota mostrou que ele era mais que músculos. Carl Weathers, linebacker, ícone de ação. Alguns atores treinam para parecerem durões. Carl Weathers era durão, levando para a maior franquia de boxe de Hollywood a autêntica aptidão atlética e músculos de futebol profissional, conquistados com esforço. Nascido em 1948, em Nova Orleans, Weathers jogou linebacker na San Diego State University, depois assinou com os Raiders de Oakland em 1970. Mais tarde jogou pelo BC Lions na Liga de Futebol Canadense, CFL, construindo um físico poderoso por meio de treinamentos brutais de futebol dos anos 1970, medindo 1,88 e pesando cerca de 100 kg de músculo atlético magro, com um corpo que parecia endurecido pelo tempo. Tinha uma constituição funcional que parecia pronta para a câmera, mantendo uma força genuína. Depois do futebol, Weathers ganhou o papel que marcou sua carreira. Apollo Creed, em Rocky, de 1976. Seu físico era perfeito para um campeão. Abdominais, ombros fortes, braços firmes e o passo firme de um atleta de verdade. Weathers trouxe carisma e presença física a Apollo, fazendo-o o coração da saga. Em 4 filmes além de Rocky, Weathers atuou em Predador em 1987 na época, com Arnold Schwarzenegger. Em um elenco de homens gigantes,
Weathers manteve-se firme. Sua forma física ficou visível na famosa cena de aperto de mão com Arnold, que décadas depois virou meme. Seu futebol o tornava crível como soldado. Mais tarde, papéis incluíram Action Jackson em 1988 e aparições cômicas em Happy Gilmore e Arrested Development. Weathers provou que seu alcance se estendeu muito além da ação, mas sua base atlética permaneceu a base de cada atuação. O futebol o tornou durão. Apollo o tornou famoso. O Predador o tornou lendário. Dolph Lundgren é o gênio com gancho de direita. A maioria dos astros de ação é inteligente ou forte. Dolph Lundgren possui ambos, o que o torna único numa indústria de personagens rasos. É engenheiro químico com mestrado, tem faixa preta de 4º grau e o físico de um deus nórdico. Nascido em 1957 em Estocolmo, Suécia, Lundgren obteve formação em engenharia química e recebeu uma bolsa Fulbright para o MIT, onde iniciou um mestrado, mas também treinou em Kyokuke e no karatê, tornando-se um lutador campeão com vitórias em torneios e credenciais reais. Sua combinação de inteligência e força física o tornou único no cinema de ação, medindo 1,96 e pesando cerca de 109 quilos em sua melhor forma. Lundgren desenvolveu seu físico por meio das artes marciais aliadas a um rigoroso treino de musculação, com ênfase em disciplina e trabalho técnico. Seu porte era absolutamente enorme. Ombros largos, braços com mais de 18 polegadas, peitoral definido, pernas fortes. Cada músculo era visível e perfeitamente desenvolvido. O avanço de Lundin ocorreu em Rocky IV, em 1985, como Ivan Drago, o boxeador soviético que mata Apollo Creed. Sua musculatura era de deixar o queixo caído, enxuta e musculosa, exibida durante montagens de treino que se tornaram. Sua fala tornou-se icônica de imediato. I must break you tornou-se lendária nas filmagens históricas. Lundgren atingiu Stallone com força. Foi hospitalizado, mostrando a intensidade que trouxe ao papel após Rocky. Lundgren atuou em Masters of the Universe, O Justiceiro, Universal Soldier, com Van Damme, e muitos filmes de ação nas décadas de 1990 e 2000. Ele manteve seu enorme físico ao longo do ano por meio de treino constante e nutrição adequada. O que diferenciava Lundgren de outras estrelas de ação era a sua inteligência. Ele falava línguas, entendia engenharia e dava profundidade a papéis unidimensionais. O MIT queria o cérebro dele. Hollywood queria o corpo dele. O público ficou com os dois. Isso o tornaria uma lenda. Jean-Claude Van Damme. Os músculos de Bruxelas, antes dos splits entre caminhões semi-reboque, tornaram-se seu movimento característico. Jean-Claude Van Damme foi um culturista e artista marcial que trouxe graça balética à violência brutal, envolta num físico que as revistas de musculação não conseguiam resistir em estampar nas capas. Nascido em 1960, em Bruxelas, Bélgica, Van Damme iniciou artes marciais aos 10 anos. Aos 18, conquistou a faixa preta e somou 18-1 em lutas de full contact. Também seguiu o fisiculturismo, criando algo único em ação. A flexibilidade de um lutador de cinema, com o tamanho e a simetria do fisiculturista. Com altura de cerca de 1,8 m e peso em torno de 195 libras no auge, o físico de Van Damme era absolutamente espetacular. Abdômen definido, braços proporcionais, peito marcado, pernas fortes, capaz de desferir chutes à altura da cabeça. A gordura corporal dele variava entre 6% e 8%, conferindo-lhe um apelo de capa de revista que nenhum outro astro de ação poderia igualar. Van Damme mudou-se para a América no começo dos anos 80. Fazia bicos e dormia no carro, enquanto treinava incansavelmente por horas todos os dias. Sua grande chance surgiu com Bloodsport em 1988, que mostrou tanto suas habilidades marciais quanto seu físico incrível. Sua carreira explodiu de vez com Kickboxer em 1989 e Universal Soldier em 1992. Enfrentando Lundgren, Hard Target Time Cop em 1994, Street Fighter. Durante esse auge, Van Damme ganhava milhões por filme e aparecia todo mês em revistas de fitness. O que tornava Van Damme especial era sua combinação única de habilidades. Ele lutava como um verdadeiro campeão, parecia um fisiculturista profissional e movia-se como um dançarino treinado. Ele fez suas próprias acrobacias e a coreografia, fazendo as ações parecerem autênticas e críveis. Corpos fortes não chutavam como ele. Lutadores não pareciam com ele. Van Damme fez os dois perfeitamente, selando sua lenda. Lou Ígneo, o Hulk gentil. Quando a TV precisava do incrível Hulk, não precisavam de um ator apenas fingindo ser gigante. Eles precisavam de alguém cuja aparência fosse, de forma única, o próprio efeito especial. Encontraram Lou Ferrigno,
nascido em 1951 no Brooklyn, cidade de Nova York. Farino perdeu 80% da audição por uma infecção de ouvido na infância e, aos 13 anos, enfrentou bullying brutal mesmo. Não podia pagar pesos caros. Ele fez seus próprios pesos, usando um cabo de vassoura e latas cheias de cimento, na garagem de casa, medindo 1,96 e pesando 285 libras. Durante a competição, Faro tornou-se a figura mais imponente do fisiculturismo. Ele venceu o Mr. America aos 21 anos, e depois o Mr. Universe aos 22, tornando-se o mais jovem recordista de todos os tempos. Suas proporções eram absolutamente massivas. Braços de 22,5 polegadas, peito com mais de 60 polegadas, pernas que pareciam troncos de árvores, capazes de sustentar o treinamento de levantamento de peso ao lado de Arnold no Gold's Gym, em Venice, Califórnia. Ferrigno tornou-se o principal desafiante e rival de Arnold. A rivalidade entre eles ficou imortalizada no documentário Pumping Iron, de 1977. Embora Arnold tenha vencido o Mr. Olympia em 1965, o tamanho puro da figura do Mr. Olympia o tornava visualmente mais impressionante, massa sobre-humana. Isso parecia quase alienígena. Essa massa o tornava perfeito para a série de TV do Incrível Hulk. De 1977 a 1982, para Ringo não havia enchimento, apenas tinta verde no corpo. Sua constituição física era o próprio Hulk. Ele realizou suas próprias acrobacias durante as filmagens, atravessando cenários e destruindo objetos de cena com uma força autêntica que nem as equipes de dublês precisavam fingir. Além de ter atuado como o Hulk, Faro apareceu em Hércules em 1983 e em Sinbad dos Sete Seas em 1989, mantendo seu trabalho em produções de ação. Ele manteve o porte até os 60, com disciplina e treino constantes, provando que o esforço para construir tal físico tem efeitos duradouros. Arnold ganhou mais títulos. Lou venceu corações. O Hulk o fez e mal, sem CGI, sem truques, sem desculpas. Apenas 13 lendas que criaram uma era que definiu o cinema de ação para sempre, para o mundo inteiro. Eles não criaram personagens. Eles criaram lendas imortais com mãos e muitas horas sob o ferro, provando que músculo de verdade, dedicação real e força real jamais se apagarão da memória. A era do músculo já acabou. A lenda nunca morre.